Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Dê seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição no canal. Então, a notícia mais comentada nesta semana foi a saída da Renault do departamento de motores da Fórmula 1. A fábrica francesa vai se desligar da Fórmula 1 a partir de 2025. Renault, que já é um nome tradicional, né, na marca, na Fórmula 1, ela que começou com os turbos em 77, quando ela montou sua equipe, e tinha como piloto Jean-Pierre Jabouille. E nesse período, de 1977 até 1985, ela teve a equipe de Fórmula 1, chegou a brigar pelo título. Na época, Alain Prost foi o destaque dessa fase. René Arnoux foi o outro piloto que se destacou bastante. Jabouille, além de piloto, era engenheiro, atuava ali também no desenvolvimento do carro. Mas depois da perda do título do Prost para o Nelson Piquet em 83, devido a alguns erros que a Renault cometeu, e o próprio Prost também, e a virada do campeonato ali da BMW com a brava Nelson Piquet, que deu o título, o bicampeonato Nelson Piquet. A Renault deu uma desanimada de 80, tanto que o Prost saiu, foi para a McLaren, e em 84, 85, Derek Warwick e Patrick também foram a dupla. Então era a dupla bem mediana ali, e a Renault meio que perdeu o interesse, até tanto que saiu em 85 devido aos altos custos, assim foi alegado. Em 86, como tinha contratos para cumprir de motor com equipes grandes como a Lotus, na época a Lotus era uma equipe grande, com a Ayrton Senna pilotando, tinha contrato com a Tyrrell, tinha contrato com a Ligier, então eles tiveram que cumprir esse contrato em 86 e depois se desligou da Fórmula 1 pelo menos por 2 anos. Em 89 ela voltou, na época quando voltou os motores aspirados, fornecendo motores para o Williams, motores 10 cilindros. Demorou a pegar um pouco no breu, assim, para andar na ponta de fato. Era um bom motor, mas não tinha um nível nem de Honda nem de Ferrari na época. E até ganhou corridas em 89 com o Thierry Boutsen, mas ela não tinha uma performance 100%. Em 90 deu uma melhorada, foi se desenvolvendo. Em 91, quando o Adrian Newey entrou na Williams, fez aquele carro fantástico. Já o motor já ficou bem ao nível de Honda, o nível da Honda, né? Na Honda era o melhor motor na época. E ainda perdeu o título para o Senna em 91, mas em 92, com aquele carro fantástico, feito pelo Adrian Newey, chamado Carro de Outro Planeta. O conjunto já deu certo e a Renault teve seu primeiro título de fato em 1992. E ali, de 92 até 97, ela ficou de 89 a 97 como montadora, fornecendo motores. Ela conquistou praticamente todos os títulos, a exceção de 94 com Schumacher. O construtor foi campeão com o Williams, mas o título de pilotos, o Schumacher andava de Benetton Ford. No ano seguinte, depois de um esquema que o Fábio Briatore fez ali, pegou o motor, saiu da Ford, a Ford foi para Sauber. A Ligier, o Fábio Briatore tinha porcentagem, pegou o motor Renault, pôs na Benetton e deixou o Mugen Honda para a Ligier. E o Schumacher com o Renault em 95 foi campeão, foi bicampeão no caso, né, com o Renault. A Renault saiu em 97, depois do último título com o Jacques Villeneuve, na Williams, aquela disputa com o Schumacher na época da Ferrari. E aí deu uma pequena lacuna entre 98 até 2001. 2001 ela voltou a fazer motores, mas já tinha adquirido a equipe Benetton, a famosa Benetton. Ela comprou a Benetton, ficou um ano apenas como Benetton Renault, já fornecendo motor, já desenvolvendo motores. E em 2002 até ultimamente, né, com a Alpine, a Renault voltou para a Fórmula 1, de fato. Ela voltou entre 2002 e 2003
2004 ela foi desenvolvendo seu motor conforme o regulamento permitia. Tinha bons carros, largava de forma fantástica, o controle de tração da Renault era único, diferente, em termos de largada era o melhor que existia, mas tinha problemas de performance durante a corrida. Em 2005, com a mudança do regulamento dos pneus, a Renault veio com muita força com os pneus Michelin, sempre foi parceira da Renault. E em 2005, Fernando Alonso conquistou seu título, com uma disputa bem intensa com Kimi Raikkonen, da McLaren. E no ano seguinte, 2006, a Renault foi, vamos dizer assim, o último grande ano da Renault, com a introdução dos motores V8, pelo menos em termos como equipe. E a equipe Renault venceu mais uma vez com o Fernando Alonso, uma disputa de título também bem intensa, também já, nesse caso com Michael Schumacher. Schumacher era o último ano dele na época da Ferrari, ele estava se aposentando. Depois voltou em 2010, mas não com a mesma performance na Mercedes. Nesse nesse período de 2007 até 2009, foi um período um pouco difícil para a equipe, porque algumas mudanças de regulamento, o tal do amortecedor de massa, que eles chamavam, ajudou muito na performance do carro. E isso foi proibido, então a Renault sofreu muito. Com a saída da Michelin também sofreu mais ainda. Foi andar de Bridgestone, o carro não casava tão bem com Bridgestone. E com pilotos como Rick Kovalainen, Giancarlo Fisichella, não estava performando tão bem em 2007, um ano mediano. Alonso volta para a Renault em 2008, depois da briga que ele teve com o Ron Dennis na McLaren, com o próprio Lewis Hamilton estreando já, botando banca, andando rápido. Ele volta para a Renault junto com o Flávio Briatore e traz junto o Nelsinho Piquet. Aí começam os problemas. A Renault não estava com um carro tão bom, estava pressionada. Aí teve aquele caso da batida do Nelsinho lá em Singapura, o Singapura Gate, que acabou movimentando bastante a Fórmula 1. Foi Ninguém sabia na época, quando o Alonso acabou vencendo a prova. Foi uma coisa bem estranha na época. O Alonso até voltou a vencer também no Japão. O Nelson foi até quarto lugar. Foi uma performance bem interessante. E no ano seguinte, a Renault não fez um bom carro novamente. O carro tinha melhorado, né, no meio da temporada 2008 para cá, mas mas em 2009 o carro não estava bem. E aí, após a demissão do Nelsinho, que não estava tão bem, estourou o caso Singapura Gate. E isso foi um escândalo na Renault, isso pegou muito mal. A ING, que era patrocinadora da Renault, acabou saindo da equipe. O Flávio Briatore acabou sendo banido da Fórmula 1 depois disso, teve que sair da Renault. E o ano seguinte foi um ano de reestruturação, tanto que a Geni Capital, se não me engano, já entrou na época. Robert Kubica era o piloto, junto com o Vitaly Petrov, que levava o dinheiro russo para lá. Um ano razoável, tá bom, para a Renault. 2011, teve a questão do acidente do Kubica, que machucou bastante o braço dele. E isso atrapalhou um pouco os planos da equipe. Nick Heidfeld entrou no lugar dele, mas não performou tão bem. Tanto que no meio do ano, Bruno Senna entrou no lugar dele. E o Petrov ficou lá. No ano seguinte, 2012, detalhe, 2011, 2012, 2013, até 2015, se não me engano, a equipe virou Lotus Renault. Colocaram o nome Lotus Renault, pintaram o carro de preto e dourado, bem nostálgico, por sinal, né? E em 2012, para mim foi o melhor ano da era Lotus Renault. Foi o melhor ano até da Renault depois de 2006. Fizeram um bom carro. Kimi Raikkonen era o piloto, voltando de uma breve aposentadoria. E surpreendeu todo mundo. Romain Grosjean era o outro piloto da equipe. Grosjean que até terminou a temporada 2009, tá? E não foi bem. O carro da Renault que já não ajudava muito. E
um ano muito bom para a Renault. O Raikkonen voltou a vencer a corrida. O Raikkonen venceu em Abu Dhabi, numa disputa muito intensa. E um destaque até para o Vettel. O Vettel correndo de Red Bull com motor Renault, tem esse detalhe. A Renault, ela fornecia motores para a Red Bull, começou a ter sucesso em 2009 e começou a ter os títulos de 2010 para frente, até de 2010 a 2013. Esse é um capítulo à parte no fornecimento de motores. A Renault fornecia motores para a Red Bull, com o carro que a Villeneuve fazia, conseguiu 4 títulos consecutivos, né, na era V8, com o Sebastian Vettel, sempre. E com algumas vitórias do Mark Webber também. Como equipe, ela, como contei, fez um bom carro em 2012, terminou bem. Em 2013 começou forte, ganhou a primeira etapa na Austrália. O carro era muito bom, mas a falta de dinheiro pesou ali na Lotus Renault, a falta de investimento. Aí não punha tanto dinheiro, tá? Tinha um nome Lotus Renault, mas ela não investia tanto na equipe. A Renault estava meio que afastada, vamos dizer assim. Fornecia motor, mas estava meio afastada. Em 2014, veio a era híbrida. E a Renault parece engraçado, né? A Renault foi a pioneira no motor turbo. A pioneira, mas não, o primeiro tipo de turbo, de fato, foi com a Ferrari em 82, como construtor, e de piloto, o Nelson Piquet em 83, com turbo. E a Renault não entendeu bem esse regulamento. Até venceram algumas corridas com o Daniel Ricciardo com a Red Bull em 2014, mas tomou um vareio da Mercedes. Até a Ferrari tinha um motor um pouco melhor que o da Renault, só que não performava o motor Renault de jeito nenhum. Tanto que a Red Bull logo, passado um certo período, fez um acordo com a Honda e foi andar a Honda, que não tinha um motor lá, essas coisas, mas conforme foi desenvolvendo, foi melhorando e tá como tá hoje aí, né? E a Renault, pra você ter uma ideia, teve um período que a Lotus, que aí virou Lotus, a Renault deu uma afastada, pegou o motor dos Mercedes. Ela andou um ano com Renault, depois 2015 andou de Mercedes e ficou naquela, andando no motor Mercedes e tal. E aí 2016, se não me engano, 2017, a Renault volta. Volta como equipe, volta como fornecedora de motores para a própria equipe, obviamente, e continuava fornecendo para outras equipes. Mas o motor Renault nunca foi um sucesso. Tanto que a Red Bull saiu, outras equipes que andavam de Renault. Como a McLaren chegou a andar com o motor Renault depois do fracasso com a Honda. Também ficou pouco tempo com a Renault, saiu logo. E chegamos nesse patamar hoje que nenhuma equipe pega o motor Renault. A equipe em 2021 muda o nome em 2020 era a Renault, passou para a Alpine, que é a divisão esportiva histórica, inclusive, da Renault. E teve até alguns brilhos com o Alonso e com o Ocon. O Ocon ganhou uma corrida, aquela corrida maluca na Hungria, que o Lewis Hamilton largou sozinho no grid e todo mundo foi trocar pneu, menos o Hamilton. Lembram desse fato que aconteceu? E foi o único brilho que a Alpine teve depois. Performance não boas, esse ano o carro não nasceu bom. E com todo esse imbróglio todo, falta de performance, falta até de entendimento da equipe, a Alpine, a Renault decide se afastar da Fórmula 1 em termos de fornecimento de motores, e a equipe, pelo que já está conversado, vai pegar motores Mercedes a partir de 2026. O que é uma pena, porque a Renault tem tradição na Fórmula 1, tem títulos com Nigel Mansell, com Alain Prost, quando pegou o motor Renault com a Williams, fez aquele ano com a Williams. Títulos de construtores em 94, título com o Schumacher, título com o Damon Hill, com o Jacques Villeneuve, com o Sebastian Vettel. Quer dizer, teve vários títulos, várias vitórias, mas infelizmente a falta até de investimento ou de pessoas corretas no lugares certos fazem a Renault se afastar a partir de 2026 da Fórmula 1.
essa é a história da Renault da Fórmula 1, pelo menos boa parte dela, como fornecedora de motores, como equipe. É altos e baixos, sempre altos e baixos. Mas o que pesou muito, principalmente em 2007, foi quando a Michelin saiu, porque a Michelin sempre foi uma parceira forte da Renault na época. E agora com essas confusões de gerência da equipe, de pessoas corretas no lugar certos. É uma pena, é um nome de tradição. Mas fazer o quê? Agora vamos ver a Alpine em 2026 com motores Mercedes. É isso, é a história do automobilismo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus.